Rede TV News de volta e na segunda parte da reportagem especial sobre o antigo Centro de Repressão da Ditadura Militar em São Paulo, o Rede TV News mostra os trabalhos de arqueologia no DOI-CODE. Os pesquisadores esperam encontrar vestígios materiais das vítimas e também dos torturadores. O repórter Emerson Tchelian está conosco, acompanhou essas escavações, é a sua segunda reportagem, Tchelian, e imagino que talvez seja mais difícil hoje, porque você conversou com pessoas que foram torturadas efetivamente no DOI-CODE, você conversou com parentes de vítimas, pessoas que ficaram presas no maior centro de tortura e repressão do regime militar. O que você ouviu, o que você sentiu, o que você experimentou nesses dias? Boa noite a você, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a você que acompanha o Rede TV News. Realmente, Amanda, esse foi o momento mais marcante para os pesquisadores, para os ex-presos e para a gente também que acompanhou de perto esse trabalho, porque é um momento que muitos voltaram ao DOI-CODE depois de 50 anos. Eles não tinham mais contato com esse lugar e voltar a um lugar onde aconteceram tantas atrocidades, tanta crueldade, realmente foi muito difícil. A gente mostra agora, na segunda e última parte desta reportagem, os trabalhos de escavações e também como funcionava o DOI-CODE, as salas de tortura e, claro, a emoção dessas pessoas que sofreram tanto naquele lugar. Veja aí. De violência física gravíssima, cruel, atrocidades, assassinatos, torturas, estupros. Eles podem me matar e sumir com o meu corpo, que a minha família não vai ficar sabendo. Não sabia se estava tendo tortura ou se eu estava ouvindo gritos. Esses são relatos de quem viveu os abusos dos agentes do DOI-CODE. O principal centro de repressão, tortura e morte da ditadura, na zona sul de São Paulo. Por aqui passaram Dilma Rousseff, José Genuíno e Virgílio Gomes da Silva, parceiro do guerrilheiro Carlos Marighella. O DOI-CODE era comandado pelo coronel do Exército, Carlos Brilhante Ustra. Aqui nasce, todo o sistema de repressão que a ditadura montou para tentar se antecipar às ações da resistência à ditadura, Então se formou de fato um estado de terror em que qualquer pessoa que se manifestasse publicamente contrário à ditadura podia ser trazido para cá. Mais de 50 anos depois de ficar presa aqui, Olga se reencontra com um cenário de crueldades. Toda vez que me fizeram essa pergunta aqui, me veio choro. Toda vez. Porque não tem como não vir, Muita tristeza, muito difícil. Foram 5 dias de pressão psicológica e tortura. Eu passava por interrogatórios porque eu tinha que reconhecer pessoas de fotos que eles me mostravam. E eu não conhecia ninguém, não podia reconhecer. Em nenhum dos interrogatórios eu levei choques, aqueles choques que eles davam aqui na ponta dos dedos, embaixo da unha. A então estudante de jornalismo foi liberada e voltou para casa. Mas a vida de Olga jamais foi a mesma. Não sento de costas para a rua, você continua com uns alertas. É como se tivessem ficado feridas, A gente fica com ferida no corpo, a gente fica com ferida também na alma, Dulce ficou 20 dias presa nas unidades de repressão em 1970. Era estudante de artes cênicas e militante do Partido Operário Revolucionário Trotskista. Por algumas horas, foi interrogada no DOI-CODE. Então eu sentei ali, fui sentada, havia bancos ali, 2, um aqui e outro ali. Os meninos ficaram colocados naquele banco e nós ficamos desse lado. E depois, cada um de nós ia subindo por aquela escadinha para fazer o depoimento.
Os pais de Adilson, Antônio Lucena e Damares, eram militantes da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, um grupo de guerrilha que adotou a luta armada contra a ditadura. Em 1970, o pai foi assassinado em casa por agentes da ditadura e a mãe foi presa. Adilson tinha 8 anos. Meu pai foi morto na minha frente. Recebeu muitos impactos de bala. Então eu estava ainda sobre esse trauma, em Atibaia eles me bateram, entendeu? Várias vezes me levaram lá no local onde meu pai tinha sido morto e eu via todo aquele sangue ali. Então aquilo era realmente muito massacrante para mim. Eu sofria muito aquilo. Então isso para uma criança de 8 anos é uma tortura. Ele e as 2 irmãs, que também eram crianças, passaram a viver em orfanatos de São Paulo e chegaram a ser trazidos ao DOI-CODE como forma de pressão para o interrogatório da mãe. Além dos depoimentos, eles estão em busca de marcas do passado, de fragmentos que podem ter ficado escondidos aqui. Pesquisadores da Unifesp, Unicamp e UFMG mapearam as instalações e escavaram pontos estratégicos do antigo prédio do DOI-CODE. Nós abrimos sondagens nos banheiros para ver os encanamentos, abrimos sondagens nas celas, no pátio, que é a área de passagem. Então a ideia é encontrar os vestígios materiais a partir desses trabalhos de sondagens e escavação. Então, o que a gente está fazendo aqui é investigar para conhecer mais sobre o prédio. A gente está pedindo para o prédio nos contar as histórias que ele guarda. Apesar das crueldades registradas aqui, restos humanos não devem ser encontrados. Não tem nenhum relato de ossadas ou de corpos que foram enterrados, mas a gente imagina que seja possível identificar material genético, então algum vestígio de sangue, fluidos nesses edifícios. Enquanto o prédio não conta as histórias, os pesquisadores trabalham com o que já foi dito por quem ficou aqui. O preso desembarcava aqui e já subia para o andar de cima. E muitas delas já eram trazidas direto para o interrogatório, Então, uma das coisas que elas se lembram muito é justamente do piso, que esse piso ainda é original da época da construção do edifício e ficou muito marcado mesmo para essas pessoas, porque geralmente as pessoas entram de cabeça baixa nesse espaço. Que essa primeira sala era a sala onde ficava, onde pelo menos por um tempo, funcionou a sala de tortura da cadeira do dragão. Adriano Diogo, que era líder estudantil e seguiu carreira na política, foi uma das vítimas dessa atrocidade. Você fica amarrado naquela cadeira, naquela placa de ferro, e os caras põem os eletrodos na língua, nos mamilos, nos ouvidos, no pênis, no ânus. O filho mais velho de Vladimir Herzog não acredita que a pesquisa arqueológica possa mudar o que já se sabe da história. O trabalho de arqueologia que está sendo feito lá, eu respeito, eu acho que é importante. Mas eu gostaria que o poder público colocasse mais energia, mais foco, fizessem as ações que precisam ser feitas para que aqueles crimes que foram cometidos naquele lugar não se repitam. Após a conclusão das escavações arqueológicas, os historiadores querem que o espaço, tombado como patrimônio histórico desde 2014, vire um memorial pelas vítimas da ditadura. Ele é um testemunho físico das violações que aconteceram aqui. Então ele é uma cena de crime que precisa ser preservada. Ivo Herzog, que nunca quis conhecer o DOI-CODE e convive com a dor do assassinato do pai no local, defende outra ideia. Por que não derrubar todo aquele espaço e fazer uma grande área verde, uma grande praça,
com monumentos de história que contem a história do que aconteceu lá, do que se passou por lá. E por que isso? Porque uma praça é um instrumento que atrai as pessoas. E são essas pessoas, essas novas gerações que precisam entender o que aconteceu naquela região e num prédio que um dia existiu naquele lugar.